estudo educação, estudo fracasso escolar na imprensa, a disseminação do conceito, e faço uns freelancers para alguns lugares, assim. Eu escrevo para uma empresa que se chama Project Hub, que ela conecta empreendedores criativos a investidores de impacto. E também escrevo numa plataforma chamada Na Responsa, que é dedicada aos jovens. E estou no Mural escrevendo sobre Paraisópolis. O Mural ele veio inicialmente como um curso, né, como uma formação em jornalismo cidadão. Como morador da periferia, naquele momento em que eu soube dessa capacitação, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Porque eu acho que o que me despertou no jornalismo foi, de fato, para contar histórias que eram invisibilizadas, né? O fato de morar em Paraisópolis e ter ali à mão um curso em que me capacitaria a retratar ainda melhor esses moradores até então invisíveis foi surpreendente. Então, quando o curso passou a ser um blog hospedado na Folha, com certa visibilidade, e que eu comecei a garimpar histórias que até para mim eram invisíveis, eu me disse, é com isso que eu quero trabalhar. Então, ao longo desses quase 5 anos de existência do Mural, embora ele não me dê condições financeiras, basicamente um trabalho voluntário, uma vez em que eu não consiga viver do que eu ganho de remuneração, o propósito de vida profissional, assim, né? Acho que a partir dele eu consegui me desdobrar para outras questões, né? De pensar em fazer o TCC, que foi sobre Paraisópolis, e isso, consequentemente, fazer com que esse livro tivesse certa repercussão, que fosse publicado por uma editora comercial. Então, o Mural ele foi uma espécie de divisor de águas na minha carreira profissional. E tá aí, né? Eu acho que agora o Mural ele tá ganhando, ele já ganhou espaço e tá ganhando abrangência no sentido de não ser apenas um blog ali hospedado na Folha, mas de virar uma agência. E aí que tá, eu acho que eu vou me realizar profissionalmente atuando na carreira acadêmica, por isso mestrado, e com o pé no chão ali para valer na questão profissional, na jornalística, atuando no Mural e trazendo à tona essas histórias da periferia. O jornalismo eu ainda via de uma forma muito distanciada, assim, né? Que quem escrevia era apenas o repórter que vinha da elite, sobretudo porque a repercussão ainda, né, das camadas populares, das periferias ainda eram retratadas de forma estereotipadas. Ainda são, mas veículos aí como o Mural, como a Ponte, veículos independentes aí que vêm trazendo uma nova cara do jornalismo, né? Trazendo oportunidades e novas formas de retratar a notícia, né? O curso ele foi positivamente essencial para me dar esse norte da carreira acadêmica, por conta da iniciação científica, das disciplinas que tinham esse viés mais humanístico e da atuação efetiva assim mesmo, não sei se eu quero trabalhar com impresso, mas de criar possibilidades de estar no online, ou de hoje, mais especificamente de criar um próprio veículo, um negócio social. Então, acho que foram aspectos positivos, assim, tentando abranger e pegar, associar todas essas questões, assim, sabe? Olha, como a gente não cobre, porque o Mural ele tem uma linha editorial, né? Que não é falar de sangue, falar de violência, porque os grandes veículos já falam de tudo isso de forma exaustiva, né? Então a gente não trata de assistencialismo e não trata de violência, porque a gente, como não somos funcionários da Folha, a gente não tem respaldo também de segurança de tratar de temas mais polêmicos e tudo mais, e porque não é o nosso propósito, assim, né? É contar as histórias a partir da visão dos moradores, para bem distante aí do estereótipo e das pautas
policiais, assim. No caso do mural, assim, eu tenho esperança a esperança de que ele vire uma agência, de que a gente consiga crescer como um negócio social ou um veículo de comunicação independente. Mas hoje é mais uma questão de propósito pela causa, porque ele não nos dá a remuneração que nos faça viver só dele, assim, né? Eu costumo dizer que é um trabalho com amor, assim, que a gente, na medida do possível, vai construindo e colocando esses tijolos aí para fazer com que seja algo que a gente trabalhe full time, que a gente sobreviva disso. Mas eu acho que hoje, tendo tantas possibilidades de trabalhar em lugares tão distintos, faz com que a gente consiga associar essas nossas paixões no jornalismo, né? Que eu acho que é o que eu tenho feito, né? De permear ali a academia, de escrever para os lugares que eu gosto, em que eu me identifique e dar uma atenção mais ao mural, aos projetos, e que esses projetos possam, não tão tarde, ter verba, ter sustentabilidade financeira, né? Esse trabalho, especificamente, o mural, ele vem como, primeiro, né, um ofício que envolve um sentimento, uma causa, uma responsabilidade social, digamos, e que com ele ali a gente vem buscando outras formas de atuação para que a gente consiga sobreviver financeiramente, assim, né? Mas é um desafio se dedicar a um trabalho em que não nos dá esse retorno financeiro, mas esse é o desafio, em poder conciliar tudo isso e trabalhar com amor, com prazer, né? Porque acho que isso é base também. Na verdade, eu sempre quis ser professor, né? Ainda quando eu morava na Bahia, em que eu atuei como professor de educação de jovens e adultos, eu percebi que eu queria isso para a vida. Aqui em São Paulo, quando eu comecei a fazer faculdade de letras e comecei a estagiar nas escolas de Paraisópolis, eu descobri que era um desafio muito grande, assim, porque não era apenas educar ou dar conhecimento para esses jovens, era preciso lutar contra o sistema. E por mais que eu pudesse tirar esse aluno da curva, eu pensei, putz, é um desafio muito grande. Eu acho que com jornalismo eu conseguiria atingir mais pessoas, não apenas um aluno entre 40. Foi quando eu decidi migrar para o jornalismo, e estando em Paraisópolis e me apropriando das coisas que o curso me oferecia, falei, não, vou falar da minha aldeia, vou falar desse mundo e quero transformar essa realidade. Claro, houveram fatos assim específicos que me atinaram mesmo para pensar, não, eu estou fazendo jornalismo, eu tenho essa ferramenta, esse poder nas mãos e esse é o meu propósito, né? Então, unindo o mural, a própria questão de quão a periferia ainda era retratada na imprensa, para mim sempre teve muito latente e consciente esse papel de que eu quero transformar o mundo e vou começar a partir do meu bairro. É o nosso objetivo, é o objetivo do mural daqui a muitos anos, de fazer com que as notícias elas não sejam segregadas, porque a periferia faz parte naturalmente da cidade, é um único espaço. Mas nesse momento ele vem com essa necessidade de ainda educar o leitor, de mostrar ao leitor que existem esses lugares, que existem essas histórias, mas o principal sonho de qualquer veículo é que não haja essa barreira, né? essa margem, que a cidade ela seja coberta de forma uniforme. Então, mas até que isso não aconteça, eu acho que ele vem como essa possibilidade, essa necessidade de
de visibilizar tudo isso, sabe? O próprio fato de vir de um bairro pobre, estar em meio a alunos e pessoas de classes muito, de uma classe socioeconômica muito maior do que a minha, isso já foi uma formação involuntária, assim, né? De permear esses dois espaços e entender tudo isso. Porque é o que a gente fala, assim, né? O jornalista que vem da elite, que é branco, ele não sabe como que é a periferia, ou porque ele não quer entrar, ou porque ele não consegue. Então, estar na faculdade em que eu pude permear esses âmbitos todos, claro, trouxe uma formação pessoal, mas eu acho que a prática mesmo, a prática jornalística, as oportunidades de estágio que eu tive durante a faculdade, de entender aí esses vários ofícios, desde TV, estágio mesmo, para além das disciplinas, né? Ainda ali na graduação, e o mural vindo também como esse processo de formação, eu falei, putz, o jornalismo ele pode ter uma nova cara, ele pode ter novas abordagens, sair, sobretudo dessa questão ainda sensacionalista, né? O próprio fato de Mackenzie ter feito iniciação científica, de ter estudado a imagem do PCC na mídia, me mostrou o quão os grandes veículos ainda eram os assessores de imprensa do PCC ou de grandes casos, assim. E estar no jornalismo me possibilita a trabalhar, a exercer exercer essa profissão e atuar de forma aí ética e buscando também novos atores ou os atores que não estão estampados na manchete. A grade tão eclética que vai desde de uma formação mais humanística à prática propriamente dita, e o próprio contato com os professores, orientadores, são fundamentais para para a área ou para o caminho que você vai seguir, assim. Então, no meu caso, que tive uma formação bem deficitária por vir da escola pública, em disciplinas ligadas à sociologia, a própria ética, né? O fato de ter uma disciplina obrigatória em que trabalha a ética, tudo isso é fundamental para essa formação e para o trabalho que você vai exercer depois da faculdade. Eu acho que quem não passa por todas essas experiências, até mesmo o fato de estar no campus, respirar a universidade e todo esse contato, é fundamental para delinear ali os seus caminhos, né? Não sei se eu pensei, né? Não, com a letras ou fazendo ciências sociais, eu poderia de alguma forma atuar jornalisticamente falando, mas seria um caminho bem mais tortuoso, assim.